Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, todas. Se todos já engloba todas, em todo caso. Eu estive com um pequeno problema aqui. Pequeno problema técnico de conseguir acertar aqui o Instagram, mas agora está tudo bem. Bom pessoal, hoje nós temos uma live muito bacana, muito diferente, em que a gente vai focar em 3 temas. Um tema chama-se emagrecimento, outro tema chama-se hipnose e a outra biofeedback de HRV. O que seria esse biofeedback de HRV? Isso nós vamos discutir um pouquinho aqui no nosso encontro. E eu queria me apresentar, eu sou o Dr. Marco Fábio Coggi, eu sou pós-graduado fisioterapeuta e pós-graduado em fisioterapia. E também sou hipnoterapeuta. Eu tenho especialização pela Associação Internacional de Hipnose, com sede nos Estados Unidos. E aqui na clínica que vocês estão vendo aqui atrás, eu atendo com hipnose. Bom, hoje nós vamos ter uma participação muito legal, uma participação de uma pessoa muito especial, uma pessoa que é um grande amigo, um grande parceiro, que chama-se Dr. Alberto. Vamos chamar de Professor Dr. Alberto Bicudo Salomão. Ele é médico, é doutor em ciências, ele é professor da Universidade de Medicina, da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele também está no Hospital Universitário Júlio Miller e dá aula também na Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá. É uma pessoa que está se dedicando muito. Está entrando aqui Bom, enfim, ele está se dedicando muito à parte médica e também ele está trabalhando com hipnose. Ele tem vários trabalhos em que ele usa a hipnose, ele usa também o biofeedback HRV, enfim, ele é uma pessoa bastante querida, uma pessoa que está sempre com a gente. E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a hipnose, biofeedback e emagrecimento. Muito bem. A hipnose, ela pode influenciar tanto a parte mental da pessoa quanto o comportamento. E esse comportamento é exatamente para você conseguir mudar padrões. Normalmente nós temos muitos padrões que são padrões limitantes e basicamente, além de mudar esses padrões limitantes, nós conseguimos trabalhar em hábitos alimentares, de forma que fique bastante eficaz o nosso trabalho. Então, o Dr. Alberto está por aqui. Nós temos aqui vários conhecidos, temos vários alunos. Eu queria, então, mais uma vez, pedir para vocês ficarem à vontade, que nós vamos depois abrir uma sessão de perguntas e respostas. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Está falando sobre o biofeedback, que ele é capaz de influenciar mentes, sempre para o bem, para que você possa mudar certos padrões, incluindo padrões alimentares, certas crenças, certos padrões familiares de alimentação, que muitas vezes pode não ser bom para a pessoa. E aqui na clínica nós trabalhamos também com a parte de redução do peso e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E nós estamos colocando também na live deixa eu ver um pouquinho, acho que tem isso, aceitar.
Boa noite, doutor Fábio. Olá, boa noite. Eu estou batendo a cabeça aqui com o Instagram. Ah, é sempre assim, não tem jeito, não tem jeito. Eu também me desculpe o pequeno atraso, são 19 horas e 9 minutos aqui em Cuiabá. Eu também estava com alguns probleminhas de conexão, mas agora acho que está tudo certo. Boa noite para o senhor, boa noite para todo mundo que está conosco nessa quarta-feira. Então, eu estava te apresentando, né, doutor Roberto, como médico, doutor em Ciências da Saúde, professor de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, Hospital Universitário Júlio Miller, da Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá, e, além de tudo isso, você trabalha também com hipnose clínica. E Perfeito. junto à hipnose, você coloca o Cardio Emotion, o biofeedback junto, né? E o feedback? Então, que a ideia do nosso bate-papo hoje está pautado exatamente no emagrecimento, na hipnose, no biofeedback de HRV. Assuntos Conte, extremamente empolgantes, né, doutor Fábio? Empolgantes e que, com certeza, poderíamos ficar aí a noite inteira falando sobre isso com facilidade, né? Mas vamos tentar ser um tanto quanto objetivos, sem recorrer à superficialidade, mas falando sobre os principais pontos que envolvem essas abordagens, que são realmente abordagens, se não inovadoras, posso dizer assim, inovadoras, abordagens que fazem parte de uma nova visão, né, que a medicina vem tendo sobre as pessoas, eu falando como médico, né, que é uma visão mais holística, né, onde a gente busca integrar tudo aquilo que há de melhor, no sentido de ajudar na promoção da saúde, zelando sempre por tecnologias ou técnicas que sejam, ou até algum elemento farmacológico, ou mesmo cirúrgico, né, que tenha menos efeitos colaterais, né? E nesse sentido, essa introdução que o senhor fez fala bem daquilo que pode ser usado em prol de algo que hoje também está muito em voga, que é o emagrecimento, né? né? E você quer contar um pouquinho para a gente da sua experiência com Claro. hipnose, emagrecimento? Ah, é um prazer. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado a todos que estão aqui nessa quarta. Eu sei que atualmente as lives no Instagram se tornaram assim algo extremamente comum. Às vezes, no mesmo dia tem várias lives que a gente quer assistir. Ou mesmo a gente está na correria, né? A gente sabe que vai ter aquele conteúdo e não consegue pelo horário assistir. Acredito que o Dr. Fábio vai deixar gravado, né, para depois a gente poder replicar para outras pessoas. Mas eu agradeço muito a vocês que estão aqui dividindo algo que a gente tem de muito precioso, né? Eu falo que aquilo que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo, né? Então, quando a gente está dividindo o tempo com alguém, eu fico sempre muito grato, tá? E eu falo aqui em meu nome, como o Dr. Fábio colocou bem, né? Sempre quando a gente se coloca profissionalmente, a gente fala também em nome das instituições que a gente representa, né? E, então, também em nome da Universidade Federal do Mato Grosso, da Universidade de Cuiabá e dos hospitais universitários Júlio Miller, do Hospital Geral de Cuiabá, eu agradeço esse convite, né? De fato, eu tenho uma história na medicina que vai por dentro de uma área chamada gastroenterologia, né? E na gastroenterologia, eu sempre tive um olhar focado nos aspectos metabólicos, né? E hoje são labutando aí na medicina de pós-formado, a gente já está indo para 25 anos, né? Nesse final de ano, né? Então é um tempo onde eu não vou dizer que é uma experiência enorme, eu sei que tem colegas aí com mais anos de carreira nas costas, né? Mas já existe aí uma experiência formada, e mais do que isso, eu sempre tive uma preocupação com a questão acadêmica, né? Então, desde cedo na minha carreira, eu busquei a pesquisa científica, né? E já praticamente terminando a minha residência médica, iniciei meu mestrado e logo depois o doutorado. Meus objetos de estudo sempre foram as questões metabólicas, né? As questões que envolvem o metabolismo e a fisiologia humana dentro de contextos diferentes, que não vale a pena citar aqui, né? Mas quando a gente fala de metabolismo, pessoal, a gente está falando de todo o arsenal bioquímico que torna possível a vida, né? Então, em resumo, seria isso, né? Então, tudo aquilo que afeta os mecanismos biológicos
seja no sentido da saúde ou da própria doença, diz respeito ao metabolismo humano. E na busca de alternativas, né, para que a gente trabalhasse essa questão metabólica, e sempre, claro, zelando pelo primeiro princípio hipocrático, né, que é o primo non nocere, ou inicialmente você não piorar a condição do paciente, né? Então você zelar por tratamentos que tenham menos efeitos colaterais, né? Essa busca me levou inicialmente à hipnose clínica, né, que é uma técnica que é já conhecida, né, na medicina há quase 200 anos, com períodos de idas e vindas, né, dentro dessa história, períodos de renascimento e períodos de recrudescência, mas a gente vive aí nesse final do século passado, início desse século, digamos, um novo renascimento da hipnose clínica, vinda aí com a roupagem de novas abordagens e também com a fundamentação da neurociência, né? Então, a neurociência deu apoio, né, à revolução que a gente teve no estudo do cérebro humano, também, principalmente a partir do final do século passado, meados do século passado para cá, renovou o interesse de clínicos e pesquisadores em relação à hipnose. Estudando os mecanismos da mente, uma outra área que me atraiu muito foram as técnicas baseadas em atenção plena, né? Aquilo que John Kabat-Zinn nos trouxe também no final do século passado e hoje é mundialmente disseminado, que é o mindfulness, né? As técnicas de redução de estresse, os vários... e a partir daí vem um interesse para mim da questão respiratória, do estudo da fisiologia respiratória, e observe que é um sumário, né, de situações que vão se colocando no momento certo, né? E, enfim, eu chego à questão do biofeedback e da variabilidade da frequência cardíaca, né, através do controle pela respiração, né? E mecanismos que fazem isso. E qual foi o meu prazer, né, ao descobrir que a gente tem um grande pesquisador no Brasil que já vinha estudando e trabalhando com isso há algumas décadas, né? E assim eu conheci, por leitura, por buscas na internet sobre o tema, uma tecnologia nacional, vejam vocês, com essa finalidade, premiada, né? Tendo como um núcleo uma casa, né, de concepção a Universidade de São Paulo, que é uma instituição reconhecida mundialmente, né? E eu comecei a incorporar essa tecnologia ao meu trabalho. Primeiro, aprender com o senhor, agradeço aí todos os aprendizados que eu tive ao longo desses últimos anos, posso dizer assim. E hoje, CardioMotion, biofeedback da variação da frequência cardíaca, da variabilidade da frequência cardíaca, é algo que está incorporado à minha prática clínica. E aí, pessoal, a gente tem várias vertentes, né? Eu tenho trabalhado com o Dr. Fábio, no sentido da gente trocar casos clínicos, conversas, etc. A gente está planejando um projeto de pesquisa que envolve pacientes cirúrgicos, né, no preparo pré-operatório, principalmente os pacientes oncológicos, né? E aí veio essa ideia de fazermos uma live. E abre-se um campo de inúmeros assuntos que a gente poderia abordar, né? E eu sugeri ao Dr. Fábio nós falarmos do emagrecimento, porque é algo que não é tão comentado. A gente fala muito na questão do controle da ansiedade, né? Do controle de sintomas depressivos, o controle do próprio estresse, né? Agora, existe uma aplicabilidade direta da hipnose, e principalmente quando ela se vê potencializada, né? A hipnose por si só é um catalisador, é um amplificador, é um potencializador de processos terapêuticos, né? Mas a gente pode multiplicar isso aí vezes 100 se a gente utilizar junto uma técnica como CardioMotion, né? Como treinamento usando o CardioMotion, usando o Biofeedback HRV. E aí veio a necessidade da gente falar um pouco. Então, a história que me traz hoje até vocês é mais ou menos essa. Agora, dentro desses caminhos, existem vários percursos. Eu gostaria de discutir aí com o Dr. Fábio quais são as ideias, né, que estão por trás, que sustentam essa aplicabilidade de hipnose e biofeedback HRV para emagrecimento. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre emagrecimento, ele é multifatorial, né? Não é uma coisa simples, é multifatorial.
Porque ele envolve fatores biológicos, como você falou, metabolismo, genética, tem a parte do equilíbrio hormonal. Agora, não há muito tempo, encontramos aquela leptina e a grelina que Tem sim virou, né, que virou neurohormônios que, grande não, que têm relação com o hormônio. próprio estômago, né? Um que dá fome e que outro Tá. você se sente Fome e saciedade. com saciedade. Isso. Depois você tem os comportamentos, tem os comportamentos alimentares, essa propaganda toda de Aham. alimentos, muitas vezes modificados. Enfim, tem a parte ambiental, tem a parte social. Enfim, ele é multifacetado. Tem o aspecto médico, tem medicamentos que podem eventualmente levar a reações secundárias, como o aumento de peso, né? E eu Sim, acho que uma coisa muito importante em tudo isso é o aspecto psicológico, o aspecto emocional, né? Eu sim. acho que aí está um grande boom, porque a pessoa ela pode se esforçar em fazer a dieta, fazer o que for, mas se a parte psicológica dela não estiver preparada, ela vai encontrar barreiras muito grandes para manter, né? Não sei se Perfeito. essa é a tua experiência Sim, também, mas aqui na clínica, a primeira coisa que a gente trata a pessoa é o aspecto emocional dela, né? Quando o perfeito. emocional, a autoimagem dela muda, aí facilita todo o tratamento, não só para emagrecimento, mas de um modo geral, qualquer outro tratamento que você possa estar trabalhando, né? Perfeito. É a contramão, pessoal, muitas vezes, não é querer fazer uma crítica, mas é falar de uma realidade, né? É a contramão, muitas vezes, do pensamento médico. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, né, apesar de ter, como eu disse, né, essa nova onda agora que visa olhar o ser humano de uma maneira mais integrativa, mais holística, mas aí a gente ainda tem a questão do pensamento médico, que é um pensamento muitas vezes bastante engessado, né? Onde ele visa colocar aquela pessoa dentro de um determinado grupo, achar dentro daquele grupo a principal maneira de você construir um processo terapêutico e aplicar aquilo de uma maneira protocolar, vamos dizer assim, né? De uma maneira até certo ponto engessada. Isso é um pensamento, né, que trouxe avanços importantes, que fez a gente superar uma série de doenças, fundamentalmente doenças potencialmente fatais, né? Ajuda muito. Esse pensamento ele não é errado, mas ele não é aplicável a tudo. Esse é o grande ponto, né? E o Dr. Fábio foi muito feliz numa colocação. A questão do controle do peso, vamos colocar assim, as questões que envolvem o peso, envolvem as questões alimentares, as questões energéticas do nosso corpo. Né? Então, falar de peso é falar de reserva orgânica, é disso que a gente está falando. Né? Então, o organismo ele constrói reservas para que não lhe falte energia em momentos em que essa energia possa ser necessária. Né? E esse processo é vital. Né? O processo de alimentação, de guardar, de queimar energia, de queimar nutrientes, e de armazenar nutrientes é um processo vital para a nossa sobrevivência. E todos os processos que são vitais para a sobrevivência humana, eles são extremamente complexos. Né? Então, quando a gente fala do cérebro, por exemplo, né, que é o grande maestro do nosso corpo, né, vamos dizer assim, hoje a gente sabe que o corpo inteiro está integrado. Né? O corpo é uma coisa só. A divisão mente e corpo é apenas uma divisão colocada conceitualmente. Né? Ela, na prática não existe, é tudo uma coisa só. Mas o grande maestro de tudo isso, de uma certa forma, a gente pode dizer que é o cérebro. O cérebro tem uma função chave. Então, quando a gente fala de mecanismos cerebrais ligados ao controle do processo nutricional, do processo de alimentação, isso envolve o mecanismo da fome, o mecanismo da sede, o mecanismo da saciedade, o mecanismo de queima energética, né, o mecanismo de gasto energético e o mecanismo de reserva energético, são mecanismos que são chaves para a sobrevivência. E tudo que é chave na sobrevivência, no cérebro vai ter várias vias de acesso. Né, para controle daquilo. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Né? Imagina que você tem uma cidade extremamente importante naquele país, que é, vamos entender que é o cérebro. Né? E dentro dessa cidade, você tem lá no centro daquela cidade uma determinada área, que é uma área onde tem muito comércio, é uma área onde tem muitos escritórios, é uma área extremamente importante ali no centro daquela cidade. Né?
Então, o que vai acontecer naturalmente? Vão ter várias vias, né, para você chegar àquela área do centro da cidade. Vias para chegar até ali e vias para sair dali também. Porque caso ocorra um bloqueio, um dia teve uma blitz, tem outro jeito da gente chegar. Aquela rua está estragada, está esburacada, tem outro jeito de chegar. Então, assim é no nosso cérebro os centros que controlam sede, fome, saciedade, gasto energético e armazenamento de energia. Então, quando você pega um fator, outro fator aparece. Então, se você inventou um remédio aqui que inibe a via tal, né? Pô, você usa esse remédio, vai aparecer uma outra via, porque são mecanismos essenciais. Então, para a gente trabalhar de uma maneira coerente, de uma maneira que dê resultados, a gente tem que, ao máximo possível, pensar de várias maneiras, várias estratégias diferentes para cercar o processo. Doutor Fábio quer falar alguma coisa? Fala aí, doutor Fábio. Não, não, pode falar. Não, não. Não, aqui é complementar que dentro do cérebro nós temos aquele famoso centro da recompensa. Sim. Se você não, se ele estiver pedindo Sim, recompensa, sim. né, O doutor Fábio está falando uma síntoma, coisa muito importante. Ele está falando da via mesolímbica dorsolateral, que é o isso aí, chamado circuito do prazer e recompensa, tá? isso aí. Pessoal, assim, eu sei que tem assistindo a gente aqui muitos profissionais, né? Quando eu vi ali, tem pessoas que estão interessadas em saber, como que isso pode me ajudar, tal? Será que isso é para mim? Será que isso vai fazer eles controlarem a minha mente? Coisas do tipo, né? Mas tem também profissionais aí que estão interessados em entender mais para saber se podem ou não, né, se faz sentido para eles adotarem essa prática clínica. Então, estudar esses aspectos básicos que envolvem a neurofisiologia é elementar, tá? A gente tem que falar a mesma língua nesse sentido. Quando a gente está falando de mecanismos regulatórios que envolvem processos onde existe prazer e recompensa no meio, e olha a aba que a gente vai abrir agora. Praticamente todos os processos que envolvem adicção, né, a gente vai falar de prazer e recompensa. Praticamente todos os comportamentos impulsivos e compulsivos, a gente vai estar falando de mecanismos relacionados a prazer e recompensa. E a alimentação, sobretudo aquela alimentação desorganizada, né, aquela alimentação rica em carboidratos, em gorduras saturadas, o junk food ou fast food, né? Ele está muito relacionado com a ativação das vias de prazer e recompensa. E a via de prazer e recompensa, ela começa numa área muito primitiva do cérebro, que é lá no mesencéfalo, é uma área lá na ponte cerebral, né? Uma área bem primitiva do nosso cérebro, que mesmo animais, assim, como répteis, né? O chamado cérebro reptiliano, né? Numa das visões do cérebro trino, né? Que é um entendimento aí do cérebro. Ou seja, uma área mais primitiva do cérebro. É lá que está localizada a área tegumentar ventrolateral. E é ali que é disparado o estímulo inicial em direção ao núcleo accumbens, que é o centro do prazer do cérebro, pedindo a recompensa. Isso acontece inconscientemente. Né? Então, perante estímulos do ambiente, né, neurônios presentes na área tegumentar ventrolateral disparam dopamina, que é o grande neurotransmissor, né, e começa a pedir a recompensa para o núcleo accumbens. E aí vem a chamada fissura, né, aquele comportamento, aquela necessidade de consumir aquela substância pelo qual o organismo está pedindo o prazer, ou aquele comportamento prazeroso. E a fissura é um termo que a gente usa mais na adicção, né? Que é aquela vontade irresistível, né, de fazer algo, né? Eu costumo também para os alunos, doutor Fábio, como uma brincadeira, né? Falar assim, é como quando a gente mostra para o cãozinho a coleira, né? Ele está condicionado a quando vê a coleira ele quer passear, né? Então quando ele vê a coleira ele fica agitadão já, começa a pular, né? Ou seja, disparou dopamina no cérebro dele, né? E ele está esperando a recompensa, ele tá querendo prazer para vir a recompensa do prazer. Tá, beleza. Qual que é a importância disso tudo quando a gente fala de hipnose e biofeedback? A importância é o seguinte: essas áreas todas que eu estou contando aqui para vocês são áreas inconscientes, são controles subcorticais, são áreas primitivas que até os animais têm. A gente está falando aqui isso agora, né? Deu o exemplo do cão. E o único freio que a gente vai ter para esse estímulo, a única maneira da gente frear isso, ela vem de uma área do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal.
Então, o único meio que a gente tem de segurar esse impulso é através do desenvolvimento de habilidades, que são habilidades mais superiores, vamos chamar assim, que vêm a partir do córtex pré-frontal, e aí é a grande sacada. O que o biofeedback HRV, que os estudos aí existem aos montes dizendo, né? O que o biofeedback HRV vai trabalhar em muito em relação à neuroplasticidade? Em circuitos relacionados ao córtex pré-frontal. Então, se você tem um fortalecimento dessas áreas, você ganha mais controle sobre si mesmo, né? Controle sobre seus próprios impulsos. E aí você vai poder trabalhar, é claro, não é fácil, não é simples, né? Dizer isso, né? É um processo contínuo, mas que vai envolver mecanismos cerebrais que vão te ajudar muito no controle dessas explosões que podem acontecer. E muitas vezes os pacientes nos procuram por isso, né? Eles têm uma dificuldade de controle de peso devido aos excessos que são cometidos, principalmente com doces, com carboidratos, né? Com doces, com lipídios e etc. Né? E essa é uma das vias. Né? A gente está falando aqui desde o começo. Tem outras vias, né? Que envolvem o problema. E a gente falou uma outra conexão dessa via que eu acabei de citar, que vem a partir desses neurônios de impulsos inconscientes, vamos chamar assim, é o sistema límbico. Né? Então, existe uma conexão entre esses neurônios da área tegumentar, do núcleo accumbens, que é o núcleo do prazer e recompensa, com o circuito límbico, né? Ou o sistema límbico, que é, vamos resumir assim, né? São as vias cerebrais responsáveis, né, pelo gerenciamento daquilo que a gente chama de emoções. Né? Então, há uma conexão direta entre essas vias emocionais e as vias de prazer e recompensa. Então, o paciente vai chegar para a gente, muitas vezes vai dizer, doutor, eu tenho uma dificuldade enorme de manter o meu peso. Eu já operei, doutor, eu já fiz a cirurgia bariátrica e eu voltei a ganhar peso. Eu não sei mais o que fazer. Então, me falaram que o senhor faz uma tal de hipnose misturado com um negócio aí de bio não sei o quê. Eu acho que só isso aí que vai resolver para mim, não tem outro jeito, né? Então é mais ou menos nesse desespero, doutor Fábio, que eles chegam para mim, né? Mas você E eu sabe comecei a acumular uma expertise nisso por conta desse aspecto, né? Como eu sou você sabe, cirurgião também, eu tenho muitos colegas cirurgiões bariátricos, eles me mandam os pacientes que operaram e que, infelizmente, vejam vocês, após uma cirurgia extremamente agressiva, né? Que é a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia onde você cria uma anomalia anatômica, né, que é transformar o seu estômago num reservatório de alguns ml, né, desviar o seu trânsito intestinal. Isso, é claro, tem risco de complicações graves, inclusive de morte durante essa operação. Você já deve ter conhecido ou ouvido falar de alguém que fez uma cirurgia bariátrica e morreu, né? Então, é uma agora, técnica extremamente agressiva. Mas mesmo pessoas que agora, fizeram bariátrica podem voltar a engordar. Pois não, doutor? não, é que aqui na clínica, não sei se você tem a mesma experiência ou não, depois que você tira uma parte da fissura, do estresse, da ansiedade que ele tem, e aí eu faço uma cirurgia bariátrica, hipnose, Sim, e as sim. pessoas, e você vai induzindo como se ele fosse realmente no Perfeito, centro perfeito, operatório, perfeito. como se ele Eu, estivesse eu, no eu, uso, eu, eu uso em alguns clientes. É, diagnóstico. é uma técnica de sugestão, né? Onde você sugestiona um cenário metafórico, simbólico, né? Lembrando que o inconsciente, pessoal, ele não é racional e analítico, né? O inconsciente ele trabalha com imagens, com metáforas, com simbologias, né? E através disso, as sugestões elas têm um acesso, digamos assim, mais facilitado ao inconsciente. E existe sim uma técnica, uma das várias técnicas em hipnose que a gente pode trabalhar é a sugestão simbólica, metafórica, né? Mas com o uso, como eu falei para vocês no início, né? Dessa lente de aumento da hipnose, né? Que é um amplificador de sensações emocionais, é um amplificador de componentes psicoafetivos. Você sugestionar fortemente e condicionar isso através da repetição. Não sei na prática do senhor, doutor Fábio, mas na minha, quando eu trabalho com essa técnica, eu faço a chamada implantação, né, do balão hipnótico, Balão ou a cirurgia intragástrico. bariátrica, né, banda gástrica hipnótica, e aí eu faço sessões de reforço e dou um áudio para o paciente para ele estar ouvindo, que é um condicionamento, é uma repetição
e através disso vai se gerando um condicionamento operante, né? Vai se gerando é uma técnica behaviorista. E para alguns pacientes é legal, funciona, mas Funciona assim. eu entendo que é o conjunto da obra, né? Tem que ver se aquilo faz sentido. A minha opinião, se Mas vocês... então, Opinião, ver alguém falando, é uma técnica miraculosa, é aquilo que eu faço, tal. Não, ó, vai dar certo para um determinado grupo de pacientes, mas eu acho que o mais importante é o entendimento da pessoa, né? A gente olhar para aquele indivíduo, mapa não é território, né? Então a gente tem que realmente entrar ali na verdade de cada um, buscar aquilo que faz sentido para a pessoa, né? E dentro daquilo que uhum, faz sentido, usar as melhores técnicas. O que eu é costumo bom, falar na própria cirurgia esse- para os meus alunos é que a gente não deve adaptar o paciente à nossa técnica, é. mas sim adaptar as melhores técnicas para aquele paciente. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que a gente vai buscar aquilo que se fala, onde tudo começou. Né? Depois Isso, que você tirou a ansiedade, tirou o estresse, a pessoa, aquela angústia, aquela fissura, então você vai buscar qual é o componente emocional emocional. que disparou. Eu É. tenho pacientes aqui que ela relata que até os 20 anos ela tinha um peso ideal, depois dos 20 anos ela começou a aumentar. E ela não tinha como controlar isso. Bom, na hipnose, o que aconteceu? Quando começou tudo isso, ela relatou que era uma noite de Natal e que ela estava com o namorado, que ela adorava o namorado, e aí o namorado falou: tchau, não quero mais ver você. E ela ficou tão desesperada que ela começou a comer e não parou mais. Então, se a gente não vai buscar lá o trauma emocional, depois que você faz isso, que ela eliminou aquela emoção que está travada, aquele conceito que está travado, né? Então a gente pode simular mesmo o balão intragástrico como se fosse realmente um centro cirúrgico. E aí você faz o reforço e a pessoa realmente emagrece. Né? Muito interessante esse processo. Eu tenho tido, pessoal, realmente resultados muito satisfatórios com o emprego da técnica. Inclusive, assim, o meu primeiro paciente foi eu mesmo, né? Essa é a verdade, tá? Eu sempre tive um problema com o peso. Se olharem até baixarem ali a minha rede social, de 3 anos atrás aí, eu estava bem acima do peso, sempre mantive aí um MC acima de 30. Tenho vários casos na família de obesidade mórbida, vários pacientes que foram operados, né? E assim, depois, principalmente depois da faculdade, eu posso dizer, né? De primeiro casamento, tal, eu realmente cheguei no patamar da obesidade e não consegui voltar mais. E é fato que à medida que o tempo vai passando, né? A gente vai envelhecendo, a eliminação de peso se torna algo mais difícil. Quando a gente é mais jovem, é mais fácil, né? Se dá uma segurada ali. E num determinado, eu comecei a trabalhar com hipnose e tal. Num determinado momento, foi quando eu conheci o biofeedback, eu comecei a usar do biofeedback para regulação de comportamento alimentar, né? Foi um dos meus objetivos, no controle de impulsos, né? Eu entendi que isso era importante para mim, porque eu estava sendo muito incongruente, né? Haviam pacientes que eventualmente me procuravam com essa questão de controle de peso, e haviam orientações que eu dava para o paciente em relação à saúde de uma maneira geral que eu não estava fazendo, né? E quando a gente é incongruente, é muito difícil você conseguir convencer alguém de adotar aquilo que você está fazendo. Isso é uma verdade. O ser humano ele é um especialista em linguagem não verbal, né? Então, o ser humano ele percebe a incongruência na fala, a incongruência no jeito de ser, né? E num set terapêutico, e eu comecei a estudar muito, né? O que a gente chama de fatores comuns em psicoterapia, né? Que são aqueles fatores comuns a todas as terapias que existem, né? E que quando aplicados, né, independente da vertente sua, se você é psicanalista, se você é terapeuta cognitivo-comportamental, behaviorista, são técnicas ou abordagens que se repetem, né, que estão presentes em todas as formas de psicoterapia. Uma delas é a linguagem congruente, né, a congruência, né, que se expressa na verdade daquilo que você está dizendo. Né? Você está dizendo algo que realmente é verdadeiro. Né? E o paciente sente que aquilo que você está dizendo
tem realmente o objetivo de causar nele uma mudança, né? É aquele interesse genuíno no cliente, né? Uma visão rogeriana, humanística, né? Mas que realmente é muito pertinente. Então eu vi a necessidade de eu me tratar. Além, é claro, de todas as questões que envolvem o excesso de peso, né? Desde a questão da autoestima, é claro, né? A gente vai envelhecendo, vai engordando, começa a ter problema de pressão, começa a notar que vai fazer um exercício e fica cansado. Eu tive uma lesão, um acidente que eu sofri há 10 anos atrás, então eu tenho uma fratura consolidada ali no tornozelo, e aí quando eu estou com o peso maior isso me incomoda. Então, assim, eu fui médico de mim mesmo, né? Assim tem que ser. Então, eu testei a técnica em mim, né? E eu senti que realmente aquilo fez diferença. E com base nessa experiência inicial, a gente começa a ampliar os horizontes para os pacientes, né? E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Hoje, eu digo que pelo menos 60% dos meus pacientes na clínica estão em protocolos de emagrecimento, né? E eu estou cada vez mais me empenhando nisso, porque eu vejo aqui, pessoal, uma via extremamente pertinente para algo que eu vou falar agora, que é a chave. Tá? Eu vou falar agora, talvez seja óbvio o que eu vou falar, mas é a chave do processo. Sim, Clarissa, faz diferença total quando o profissional vivencia o processo. Tá? Inclusive, esse é o arquétipo do médico ou do curador ferido, que é o arquétipo junguiano, mas que também vem de uma visão hipocrática, né? Que você só pode reconhecer e tratar a dor do outro se você já tiver sentido essa dor. Se você já teve essa dor, se você já sentiu aquela dor, você vai ser mais empata com a dor do seu próximo. Você vai conseguir reconhecer a dor e assim você vai ter mais elementos para ajudar aquela pessoa. Mas isso vai ser outra live que eu vou fazer com o doutor falando sobre isso, né? Mas voltando Mas, aqui. então, eu também tive uma experiência, acho que lá no curso, quando você estava com a gente lá, acho que você se lembra, Sim, que eu era executivo e viajava para o mundo inteiro, e, enfim. E um belo dia eu estava lá em Gramado e senti algum probleminha e fui, pois é, você no, fui na UTI às 3 horas da manhã, da madrugada, e aí estava com fibrilação atrial, pô, com arritmia, e fiquei 2 dias, né, na UTI e meus exames estavam todos normais e a hipótese provável era ansiedade e estresse. Como a ansiedade e estresse pode levar a uma fibrilação atrial, uma arritmia, que a gente não consegue associar uma coisa, né, com a outra. E foi tipo aí que jogar eu comecei a para estudar. cima, né? Às vezes É, só dá ideia, e às vezes o pessoal faz isso. É como falar, é virose que você tem. é uma Fala, isso virose. é ansiedade. Mas não realmente existe uma relação. Mas, doutor Fábio, eu vou falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: eu acho que a grande sacada dessa modalidade de tratamento que a gente está propondo aqui é uma questão que, como eu disse, ela é bem óbvia, mas tem que ser falada. Às vezes o óbvio precisa ser falado. O problema não é perder peso, eu não gosto de falar perder, porque tudo que a gente perde a gente quer ganhar de novo, né? Então eu sempre falo eliminar peso, tá? Use essa terminologia com os clientes de vocês, tá? Inconscientemente você fala que você perdeu uma coisa, você quer achar, né? Você quer ganhar, você quer de volta o que você perdeu. Então a gente vai falar em eliminar o peso. O que você elimina, você tira da sua vida. E essa é a chave. Porque o grande problema não é você eliminar, você perder o peso. O grande problema é você manter a perda de peso, você manter naquele peso. É isso que acontece com a maioria dos sistemas de dietas, com a maioria dos medicamentos e até mesmo com a cirurgia. O paciente, muitas vezes, ele consegue, né? Ele quer perder ali 20 quilos, né? Ele perde 20 quilos. Mas vai dar um tempo, ele vai recuperar aqueles 20 quilos e vai ganhar mais 10. Então, esse é o grande problema. O desafio não é a perda. Hoje a gente tem remédios poderosíssimos que vão fazer a pessoa só ir na farmácia agora ali, pagar 800 pau e comprar, meu. Né? Começa a se automedicar, tem na internet aí como que usa. Vai fundo, vai lá. Você vai ver o que vai acontecer com você. Né? É, Realmente, você pode ter a perda de peso? Pode ter também um monte de efeito colateral e parar no UTI? Pode. Mas cada um sabe o que faz. Mas o fato é o seguinte: 80% desses pacientes têm reganho de peso.
né? Então, o reganho de peso é o nosso problema. E para a gente ter um emagrecimento que realmente seja algo perene, algo que vai permanecer na vida daquela pessoa, a gente vai ter que trabalhar questões que envolvem comportamento e questões que envolvem emoções. É aí que está a chave do processo, doutor Fábio. Então, a gente vai agir nas vias metabólicas, a gente vai usar meios para acelerar a eliminação de peso, isso é legal, né? Ajuda o paciente a ver resultado. Mas quando a gente fala de manter a durabilidade daquela conduta, de realmente não haver reganho ou barganha, é um outro problema. A barganha, né? O paciente, às vezes, principalmente na bariátrica, acontece muito, onde a perda de peso é muito rápida e o processo de restrição é anatômico. O cérebro vai encontrar uma outra via para descarregar aqueles impulsos dopaminérgicos. E aquele paciente deixa de ser um obeso, mas se torna um alcoólatra, o que pode ser muito pior. Deixa de ser um obeso, mas se torna um viciado em drogas, ou abre um quadro depressivo, abre um transtorno psiquiátrico grave, né? E o que o valha, né? Então, o nosso desafio como terapeutas é esse, é dar para o paciente saúde, né? Então, não basta perder peso, ou basta eliminar. O objetivo é a gente manter o paciente assim, né? Por isso, eu acompanho meus pacientes por pelo menos um ano. E eu já falo para eles de cara, esse um ano não é que você vai demorar um ano para emagrecer. É que eu preciso desse tempo mínimo para ver se realmente seus comportamentos e suas emoções estão equilibradas. Porque aí eu posso falar, a partir de agora você pode me ver com menos frequência, né? Porque você já está em condições. Esse um ano é uma coisa da minha cabeça, também não tem tempo, né? Isso pode ser 2, pode ser 3, pode ser um pouco menos também, né? Vai variar de cada um. Mas acho que isso é muito importante. E só para ilustrar, eu fiz uma pesquisa rápida para trazer para vocês aqui sobre o biofeedback na parte da redução de peso, tá? Certo. Então, eu vou pegar alguns pontos aqui. Vai lá. Um estudo que foi publicado na Applied Psychophysiological and Biofeedback. Enfim, ele fala sobre redução de desejos alimentares. Fala que o biofeedback da HRV pode reduzir significativamente os desejos alimentares, que é a fissura, em indivíduos com fortes desejos alimentares. Redução de estresse e ansiedade, um outro trabalho publicado em 2017, falando que a redução de estresse e ansiedade usando o biofeedback. Ele fala ainda que pode melhorar a aderência a programas de peso e reduzir o comportamento de comer por estresse. Comer por estresse, né? Um outro trabalho aqui fala da melhoria da regulação emocional. A eficácia de melhorar a regulação emocional, que pode reduzir a alimentação emocional. Ele traz esse termo, alimentação emocional. E que são as pessoas propensas a recorrer à comida como forma de lidar com estresse ou tristeza. Ele também foi publicado em 2018. O outro, aumento da consciência corporal e autocontrole. Que o treinamento com biofeedback pode aumentar a consciência corporal e o autocontrole, ajudando as pessoas a reconhecerem melhor os sinais de fome e saciedade. 2010. Melhora no sono, redução de sintomas depressivos. A depressão pode contribuir para o ganho de peso. E o biofeedback tem demonstrado eficácia na redução de sintomas em 2016. Enfim, tem muito material que dá suporte a essa parte da redução de peso com biofeedback. E quando se integra com a hipnose, então você tira aquelas emoções que levam a pessoa você ressignifica, né, a alimentação. Sim. Você pode condicionar que a pessoa vai ter uma alimentação saudável, uma alimentação que está de acordo com o biotipo dela. Enfim, dá para fazer um monte de coisa, né? É interessante esse processo, né? O organismo é de uma complexidade, né? Mas indo para a questão emocional, sobre o que o Dr. Fábio falou, isso para quem está entrando no mundo agora do biofeedback, HRV, e para mim foi uma grata surpresa quando eu comecei a estudar sobre isso, é a quantidade enorme de evidências científicas que existem sobre o método, né?
é realmente impressionante, né? Os estudos clínicos bem desenhados, né, em relação ao uso do biofeedback nos mais diversos cenários. Isso para a gente que está nessa área é fundamental, né? Porque hoje o paradigma da medicina, né, da área da saúde como um todo, né, atual é o paradigma da medicina baseada em evidência, né? A gente toma as nossas condutas em cima das melhores evidências. Então, você ter esse arsenal científico à sua disposição é algo fundamental. E aí você vai ver o biofeedback integrado em várias situações. Ao mesmo tempo, é um pouco, não vou dizer frustrante, mas um pouco assustador o desconhecimento do médico em relação ao biofeedback HRV, em relação à importância do intervalo RR, né? A gente pede Doppler para os pacientes para ver a arritmia cardíaca, mas o médico não está preocupado em observar outros parâmetros que o Holter, falei Doppler, desculpe, o Holter pode dar, que é inclusive um mapeamento em relação à variabilidade do ritmo cardíaco. Eu tenho trabalhado, falei já com o Dr. Fábio sobre isso, né? Possibilidade de você fazer um mapeamento da sua variabilidade de ritmo cardíaco por 24 horas com alguns equipamentos, né? O que pode dar para a gente eventualmente algum dado interessante. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que há um desconhecimento da classe médica em relação ao método, né? Isso também eu acho que é um assunto que a gente poderia abordar aí a noite inteira dos motivos disso, né? Mas, de qualquer maneira, é um exercício importante a gente estar fazendo uma live como essa para difundir cada vez mais. E o meu grande objetivo dentro das redes sociais é isso, né? É sensibilizar colegas para que eles estudem possibilidades que vão além das possibilidades farmacológicas e cirúrgicas, né? E aqui a gente está falando de algo excelente para isso. As evidências que o Dr. Fábio citou, elas, de certa forma, exemplificam aquilo que a gente falou até aqui, em relação aos mecanismos que podem fazer com que técnicas como biofeedback e hipnoterapia ajudem na redução do peso, né? Que basicamente vão inferir na regulação emocional do sujeito, né? Na diminuição do estresse e no aumento da sua consciência corporal, né? Quando eu falo de diminuição do estresse, eu estou falando do trabalho dos impulsos, né? Estressogênicos, vamos chamar assim, daquele comportamento impulsivo. Quando eu estou falando da questão emocional, a gente vem das questões que começam lá na infância, que às vezes estão ligadas, inclusive, a traumas, né? Eventos que aconteceram na infância, na adolescência, no início da vida da pessoa, que sensibilizam o cérebro. O nosso cérebro trabalha através de aprendizado, né? Então ele aprende, depois que ele aprende, ele solidifica aquela informação, ela é armazenada e fica como um aplicativo rodando, ainda que seja rodando no fundo da tela principal, né? No inconsciente, mas fica. Então trabalhar as questões emocionais é importante. E a gente difere o comer fisiológico do comer emocional, né? Muitas pessoas comem emocionalmente, elas não estão com fome. Elas não estão com fome, mas estão comendo, né? E às vezes nem percebem que estão fazendo isso, né? E o terceiro ponto é a consciência corporal que vem através da atenção plena, né? Você está atento realmente ao momento, e eu trabalho muito isso, o biofeedback me ajudou nisso, fala, não, peraí, eu já estou saciado, eu realmente não preciso de mais. Para que eu vou pegar mais comida agora? Para que eu vou agora pegar uma sobremesa, digamos assim, vai, né? Deixa para outra hora, depois, tá tudo bem, respira, né? Tá tudo bem, né? E aí você se autorregula e consegue tomar decisões mais claras, né? Então a base de tudo é isso. Concorda aí, doutor Fábio? Otomar, abraço aí, Otomar. Entendo aqui que você teve uma experiência com paciente Então, com álcool, isso é muito comum. eu queria incluir mais uma coisinha aí, que é o conceito da medicina ayurvédica, Ok, a medicina indiana, em que ele fala que a alimentação tem que ser de acordo com os doshas. Os doshas são as bioenergias. A pessoa pode ter, existem três bioenergias básicas que é chamada de Vata, Pitta, Kapha. O Vata está relacionado ao movimento, Pitta está relacionado ao fogo digestivo, ao metabolismo, e o Kapha está relacionado à coesão. Então, quando você pega uma pessoa que tem característica Vata, ela tem tendência a ser magra, ser mais alta ou mais baixa. E toda uma característica, um biotipo característico, né? E assim como o Pitta é uma pessoa mais diretiva, mais straight to the point, como fala, vai direto no assunto.
ele simboliza como se fosse um lança-chama indo para frente, né? Enquanto Interessante. que o Kapha, em que o Kapha, a ideia é como se fosse uma mistura de água e barro, você forma uma coisa densa. Então, a alimentação, segundo essa tradição da Índia, tem que estar de acordo com os doshas, ou seja, com esses biotipos, né? Então, a pessoa que é muito, chamado de muito vata, ela é muito leve, então ela não pode estar se alimentando só de verdura, só de coisas leves, porque daí vai agravar o vata dela. Vai dar problema de movimento e articulação, na circulação sanguínea, problemas de memória. Quando se pega uma pessoa pita, que ela é muito explosiva, se não deve usar condimentos. E o condimento, principalmente as pimentas, ela aumenta o metabolismo na pessoa e ela fica muito agressiva, fica muito... E está relacionado ao metabolismo, que no fim é prejudicado. E o cafa não deve comer comidas pesadas, não deve comer carnes, coisas, batatas, coisas muito densas, que aumenta mais a densidade ainda. Então é interessante que a gente tem uma combinação desses três doshas, né? O Vata, Sim, Pitta e Kapha. Umas sim. pessoas são mais Vata, outras mais Pitta, outras mais Kapha. E a gente nasce com o equilíbrio dessas energias. E você tem que manter esse equilíbrio ao longo da vida. E a alimentação é uma das coisas que pode desequilibrar essas energias. Então, para essa medicina, não existe doença, existe desequilíbrio. Então, você tem que Perfeito. reequilibrar de acordo com a tua natureza íntima, né? Lá do passado, né? Como você foi concebido, na realidade. Bom, eu Eu, acho que a eu, gente podia ficar 3 dias eu conversando quero sobre só isso. aproveitar, eu quero isso que o senhor Ah, falou é interessante sob um ponto de vista que agrega quando a gente está falando de biofeedback, HRV. E pessoal, para quem não sabe ainda, né, eu não sei se todos aqui que estão assistindo a live sabem o que é o biofeedback HRV, né? O Dr. Fábio é um grande especialista, talvez o maior especialista no Brasil nisso, né? E talvez muitos aqui também não saibam nem sequer o que é hipnose, né? Mas a gente está falando de técnicas que envolvem comportamentos, que envolvem o funcionamento fisiológico do indivíduo dentro de processos naturais, como a hipnose, entendendo que a hipnose é um processo natural de controle da tua atenção. Então, basicamente é isso. Hipnose é você levar a sua atenção para algo de maneira a diminuir a tua consciência periférica, né? Isso aumenta a sua possibilidade de estar aberto àquilo que a gente chama de sugestões, né? A sugestão pode vir de uma maneira verbal, de um terapeuta que está do seu lado, a sugestão pode vir de si próprio através de um pensamento, a sugestão pode vir de um componente tátil, sensorial, pode ser uma sugestão tátil, pode ser uma sugestão olfativa e por aí vai, né? Mas num estado de hipnose, você está mais sensível a receber essa sugestão sem deixar que a sua parte crítica da mente, a sua parte racional e analítica bloqueie isso, né? Isso pode fazer um processo de ampliação da sua consciência, você conseguir perceber coisas que você não percebeu antes. E isso vai levar você a um processo cognitivo chamado de ressignificação. Tá? Então, a hipnoterapia tem como essa base. Existem outros elementos que você pode trabalhar que envolvem a repetição, e aí uma parte mais behaviorista, mais comportamental da hipnose. Você vai repetindo um pensamento, repetindo um pensamento, repetindo um pensamento, aquilo vai se tornando uma verdade absoluta. Né? Ideias que se repetem para a nossa mente, elas tendem a se tornar verdades absolutas, seja para o bem ou para o mal. Né? Por isso que alguém falou aí do tal do controle da mente. Né? É claro que o indivíduo de má índole pode usar de uma técnica, né, que envolve a repetição de ideias ruins, né, para influenciar pessoas, né? E por isso, ao longo do século passado, a hipnose foi em alguns locais vilanizada, né, tiranizada, entendendo como um método de controle da mente, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? O problema não está na técnica, o são, problema está no ser são, humano que a usa. são as narrativas, né? Você É, reverte as narrativas e torna-se é uma narrativa. verdade. Perfeito. E é por isso, esse é um dos motivos, depois a gente pode fazer uma outra live por isso, mas se criou uma ideia até hollywoodiana contra a hipnose. Eu falo ideia hollywoodiana porque a temática das maiorias dos filmes que tratam de hipnose
é a temática do hipnólogo mal, né, que manipula as pessoas, né, que faz alguma coisa ali para controlar a mente. Isso foi impulsionado no século passado, também porque, né, as técnicas de hipnose foram muito estudadas no leste europeu, né? Até hoje, ainda na França, e da França para lá, a hipnose ela é uma técnica que foi muito estudada, né? E no contexto da Guerra Fria, né, até porque os Estados Unidos eles consumiram muito a ideia freudiana da associação livre, que em algum momento foi contra, né, aquela maneira como Charcot entendia a hipnose, etc. Mas, enfim, né, como um mecanismo aí de contenção a ideias que vinham do leste europeu, fala, não, hipnose é coisa do mal, é coisa de controle da mente, etc. E isso pegou, né? E até hoje algumas pessoas têm essa ideia, o que absolutamente não tem nada a ver. Mas a hipnose está presente em um monte de técnica terapêutica, e às vezes tem terapeutas que fazem hipnose no seu consultório e nem sabem que estão fazendo, né? Porque vem com outro nome, uma outra roupagem. Quando a gente fala de biofeedback, está trabalhando uma técnica respiratória, onde o paciente se regula em tempo real, visando a coerência cardíaca. Não vou falar sobre isso, porque eu vou ter até vergonha de falar sobre isso na frente do Dr. Fábio, né? Que, como eu falei, é um Então, especialista disso. eu só... Procurem se informar, quem não conhece, vejam os vídeos do Dr. Fábio, eu tenho alguns vídeos sobre isso, porque é algo simples que realmente pode mudar a sua vida. E a perfeição está na simplicidade. Eu quero trazer um último pensamento aqui para vocês, tá? Conhecimento humano não é só científico, tá? A gente fala, mas isso tem respaldo da ciência, não tem. Então entendam que a ciência é um braço do conhecimento humano. É um braço fantástico, realmente, que tomou força nos últimos 500, 600 anos e que revolucionou o mundo, né? Onde a gente começou a submeter as nossas ideias a testes para ver se aquilo realmente funciona ou não dentro de um cenário controlado, né? Um cenário laboratorial controlado, para ver se aquilo é uma interpretação apenas da natureza ou se realmente é um fato que se repete laboratorialmente. Então, a ciência é baseada na experimentação controlada. E é um ramo do conhecimento humano. Além disso, a gente tem outro ramo, que é o ramo filosófico. A filosofia faz parte do conhecimento humano. A gente tem um outro lado do conhecimento humano, que é o conhecimento teológico, a espiritualidade, né? É uma outra vertente do conhecimento. A gente tem ainda uma outra vertente, que é o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que é adquirido, que é passado, né? Do mestre para o aluno se torna mestre, passa para o seu aluno, que é algo empírico que vai sendo passado de geração a geração. Se a gente for pegar, aqui claro, né, eu estou passando para vocês um mapa sumário, né, do conhecimento humano. Em todas essas áreas do conhecimento, podem procurar, em todas essas áreas do conhecimento, a respiração vai ter um papel-chave. Na parte científica, a gente já está falando que tem, né? Vídeos estudos, vídeo mindfulness, enfim, várias técnicas aí que envolvem o controle respiratório que estão sendo estudadas cientificamente. Nas questões filosóficas, nas filosofias, a gente sempre vê as visões que envolvem a importância da religião, né? A importância desde o mecanismo das doenças, né? As questões dos miasmas, né? O que está no ambiente, no ar, o que a gente respira, nas religiões, nas culturas, nas tradições, né? E também no conhecimento empírico. Isso que envolve a respiração, sempre muito ligado à saúde humana, à manutenção da saúde, do bem-estar. Então, galera, isso não pode ser desconsiderado, né? A gente tem que realmente entender que a respiração é uma função chave para a gente se conectar com o nosso cérebro. E a gente vai fazer essa ponte de conexão com o cérebro através do coração, né? E a ciência já mostrou para a gente que isso é um marcador de longevidade e um marcador preditivo para eventos graves como infarto do miocárdio e morte súbita, né? Então, aquele paciente que tem uma variabilidade do ritmo cardíaco ruim, aquele paciente que não deslancha, né, no tratamento, que está com alguma trava, tem que ser investigado, né? Eu proponho para ele, olha, vamos fazer uma investigação detalhada, porque tem alguma coisa que não está boa e o desfecho vai ser ruim. E digo mais, doutor Fábio. Doutor Fábio, já de antemão, dizendo para vocês, é parceiro agora de pesquisa, né, porque a gente vai fazer aí um estudo mostrando os efeitos dessa avaliação no pré-operatório.
Eu tenho observado empiricamente que os pacientes que têm uma pior variação, um pior score de HRV, né, segundo o Cardio Emotion, são pacientes que estão tendo uma evolução pós-operatória pior. Né? É como se isso fosse um fator, claro, estou precipitando aqui em dizer, mas pode ser que isso seja um fator prognóstico para cirurgias. Né? E o que é importante aí? Que a gente pode melhorar, a gente pode trabalhar uma melhora desse parâmetro no pré-operatório, né, para reverter essa situação e, de repente, mudar um cenário de desfecho pós-operatório. Então, as possibilidades são muitas. Pensem em incorporar isso à prática de vocês, e vocês têm um grande mestre aí, que é o Dr. Fábio. Longe disso. Bom, eu estou preocupado que acho que vai cair a live daqui a pouco, está dando 1 hora. Eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite. Eu acho que a gente pode fazer muitas outras, porque o assunto não acaba. Eu queria agradecer também que você fez o prefácio do meu livro, o livro de ouro da hipnose, que foi publicado, já está à venda, e infelizmente não está aqui comigo. Na biblioteca. Também estou procurando o meu aqui. Mas acho que está lá no meu quarto, que eu estou para ele. Mas eu recomendo a todos, tá? Gente, viu, doutor Fábio? Eu agradeço pelo trabalho que o senhor tem feito. Encontrar pessoas assim como o senhor, com experiência, com uma carreira, né, pautada na observação dos aspectos que envolvem a fisiologia humana através da fisioterapia, e aí entrando para o cenário que envolvem potenciais, né, de tratamento com alternativas novas. Como eu disse, algo que quando comecei a estudar, achei que não encontraria no Brasil, achei que era uma tecnologia que ia ter que importar. Eu vi que tinha um grande pesquisador aqui dentro do Brasil com uma tecnologia nacional de um custo extremamente acessível, essa que é a verdade, e que pode ser incorporado à prática de muitos terapeutas para ajudar muitas vidas. Né? E isso não tem preço, doutor Fábio. Algo que o senhor vai levar dessa vida, né, ter sido um facilitador para ajudar a vida de tantas pessoas. Então, de antemão, e aqui em rede nacional, eu agradeço ao senhor por isso, e são pessoas como o senhor que me espelham, em quem eu espelho, para continuar nessa área. Olha, você me deixou até emocionado, acho que vou chorar. Não, muito obrigado por suas palavras, e eu também tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Eu tenho acompanhado na rede social, e parabéns para você também, que você tem feito um trabalho muito bonito. Eu tenho visto protocolos que vocês estão desenvolvendo aí na faculdade, né? E protocolos que vão ser muito importantes para as pessoas, né? Enfim, então queria agradecer. Obrigado, pessoal. Vamos marcar outras, doutor Fábio, né? E vamos, de repente, fazer um masterclass, né? Para pegar terapeutas aí que estejam interessados em saber mais. De repente, a gente pode pegar um tema específico, né? E destrinchar na forma de uma aula, e depois abrir para debates, né? Eu estou à disposição, eu gosto disso. Eu acho que o nosso papel é disseminar conhecimento. A gente, como eu falei lá no começo, né? O que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? Então, realmente, hoje a gente... tempo, né? O tempo é um conceito relativo, a gente sabe isso desde Einstein, né? Mas a gente está sempre nessa luta, porque é como se a ampulheta estivesse rodando, né? A gente tem várias coisas que quer fazer, mas se a gente se equilibrar, a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa, né? E fazer esse trabalho de estar conversando com uma pessoa como o senhor, chegando até os colegas aí que estão ouvindo a gente, vendo, né? Para mim é um grande prazer. Então pode contar comigo aí nas atividades que o senhor quiser propor a respeito. Quem sabe espiritualidade aí? Já pensou? Que bacana. Tá bom, então. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado a todos vocês, e a gente se encontra por aí. Até a próxima. Vamos se falando. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Valeu, doutor Fábio. Tchau.